tem gato em casa, sabe? Limpar a caixa de areia é uma daquelas tarefas diárias que, bom, nem sempre é a parte mais glamourosa, né? Pode virar um verdadeiro teste de paciência, ainda mais quando as coisas não saem como a gente espera. E aí chegamos na pergunta de R$ 1 milhão. Por que isso acontece? A gente se esforça, compra uma areia boa, limpa tudo direitinho, mas na hora H, na hora de tirar os torrões, sempre tem aquela parte que parece que foi colada com super bonder no fundo da caixa. Exatamente isso, a descrição perfeita, não é? Aquele torrão que deveria sair perfeitinho, inteiro, de repente se desfaz e vira essa pasta, essa meleca quase cimentada. É frustrante demais, mas pode acreditar, a solução é muito, mas muito mais simples do que parece. Então, vamos investigar de onde vem esse problema. A primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, claro, é botar a culpa no produto. Parece a resposta mais óbvia, né? Poxa, se a areia não está formando o torrão direito e está grudando, só pode ser a marca que é ruim. Mas e se eu te disser que o problema, na verdade, é outro? Pois é, na grande maioria das vezes, o problema não tem nada a ver com a qualidade da areia. A resposta para esse mistério é surpreendentemente simples. E aqui está o pulo do gato, com o perdão do trocadilho. O X da questão não é a qualidade, é a quantidade. Ou melhor, a falta de areia na caixa. Eu sei, parece até o contrário do que a gente imagina, né? Mas aquela tentativa de economizar na areia acaba, na verdade, criando toda essa dor de cabeça. Olha só, essa imagem aqui explica tudo. Com pouca areia, o xixi simplesmente não tem tempo nem espaço para formar aquele torrão firme. Ele atravessa essa camadinha fina, bate lá no fundo de plástico e aí, pronto, se espalha e cria aquela pasta que é um pesadelo para limpar. Ok, agora que a gente já entendeu qual é o problema, vamos para o que interessa, a solução. E ela pode ser resumida em uma regra de ouro que resolve essa questão de uma vez por todas. E o número mágico é este aqui, de 5 a 7 centímetros. Essa é a profundidade que os especialistas recomendam. É a altura perfeita para que o xixi seja completamente absorvido, formando um torrão sólido e sequinho, bem longe do fundo da caixa. E o melhor é que nem precisa de régua para medir isso. Tem uma dica visual super prática. A profundidade ideal é o equivalente a uns 3 ou 4 dedos. É só um jeitinho rápido de checar se a quantidade de areia está correta. Simples assim. Mas, olha, isso não é só para facilitar a nossa vida. Agora, a gente precisa olhar pela perspectiva mais importante de todas, a do gato. Manter a profundidade certinha é, na verdade, fundamental para o bem-estar do nosso bicho. É uma coisa que já vem de fábrica com ele, sabe? É puro instinto. Os gatos são programados pela natureza para cavar e enterrar completamente seus dejetos. E uma camada generosa de areia permite que eles façam exatamente isso, o que os deixa muito mais seguros e confortáveis. E o que esse comparativo aqui mostra é que o segredo de tudo é o equilíbrio. Pouca areia, além de causar mau cheiro, pode fazer o gato simplesmente desistir de usar a caixa, o que pode até gerar problemas de saúde. Por outro lado, areia demais também não é bom. Atrapalha a entrada e saída, desperdiça produto limpo e aumenta aquela bagunça de areia pela casa. O ideal é mesmo o meio termo. Aí sempre surge aquela dúvida. Ah, mas essa regra vale para qualquer tipo de areia? E a resposta é, na maioria das vezes sim. Mas a profundidade ideal pode ter uma pequena variação dependendo do material que a gente usa. Vamos ver os detalhes. Para as areias de sílica, ou aquelas que formam torrão, as aglomerantes, que são super absorventes, uns 5 a 6 centímetros já dão conta do recado. Agora, para as granuladas mais tradicionais, aquelas mais comuns, o ideal é uma camada um pouquinho mais generosa, ali entre 7 e 8 centímetros, para garantir que funcione direitinho. Mas é claro que não adianta nada acertar a profundidade no primeiro dia e depois esquecer. Manter esse nível ideal exige uma rotina bem simples, mas que faz toda a diferença para a caixa estar sempre em ordem. A rotina é super direta, olha só. Primeiro, a limpeza diária é sagrada. Tirar os torrões e os dejetos sólidos todo dia. Segundo, em vez de esperar a areia baixar muito, o ideal é ir completando aos pouquinhos, para manter sempre aquele nível perfeito. E por último, uma vez por semana, troca tudo. Joga a areia fora e dá aquela lavada caprichada na caixa com sabão neutro. E para fechar, mais algumas dicas rápidas e espertas. O tamanho da caixa tem que ser compatível com o do gato, claro. Para os filhotinhos, uma camada um pouco mais rasa, de 4 a 5 centímetros pode ser melhor. E na hora de trocar a marca ou tipo da areia, faça isso aos poucos, misturando a nova com a antiga para ele ir se acostumando sem estranhar.
E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que é bem importante. Muitas vezes a gente organiza a caixa de areia pensando no que é mais prático para a gente, na nossa conveniência na hora de limpar. Mas a pergunta que fica é: o foco está no nosso conforto ou no bem-estar e nos instintos naturais do gato? Pensar nisso pode mudar completamente o jeito como a gente cuida deles.